Olá, bem-vindos a mais um episódio de Coisas para Miúdos Pro. Hoje estou aqui mais uma vez com Vanessa Neves, psicóloga educacional. e eu sou a Natália Marques, psicóloga clínica. E este é o Coisas para Miúdos Pro. Desculpa, achei que ficava. Já tinha dito, mas tudo bem. Acho que giro. Mas fica. Foi muito profissional. Foi. Hoje trazemos mais dois materiais, não é verdade? Vamos mais uma vez analisar estes jogos nas duas óticas, portanto, na ótica da psicologia educacional e na ótica da psicologia clínica. Vamos novamente reforçar aqui convosco a magia, porque para mim isto é magia, de como o mesmo material tem tanto para dar, materiais que podemos e devemos ter no nosso contexto de trabalho para podermos potenciar os nossos clientes. Eu vou dizer clientes, mas eu não gosto muito desta palavra, confesso, mas de facto são os nossos clientes. E pronto, e ajudá-los aqui na sua promoção, não é? Do seu empoderamento e de serem cada vez melhores. E apesar de áreas diferentes, desculpa só interromper, mas apesar de áreas diferentes, também analisarmos, não é? Como muitas vezes se cruzam e como muitas vezes também estamos a trabalhar as mesmas competências. É verdade. Portanto, hoje trazemos dois jogos que, apesar de serem diferentes, são muito semelhantes, ok? Trazemos este jogo, o Mistacos. Mais uma vez, já falámos nisto em vários episódios, este foi mais um que eu estava a passear pelo supermercado e penso, este é muito interessante para trabalhar com os meus miúdos e com os meus menos miúdos, portanto, os meus jovens. E vamos falar do Mikado. O Mikado, jogo amplamente conhecido. Esta versão é uma versão em madeira, mas também há as versões em plástico e elas podem ser interessantes as duas. Por acaso não trouxe a versão de plástico também, mas é muito interessante terem as duas, não são jogos dispendiosos e mais uma vez à semelhança dos Mistacos são facilmente encontrados em diversas lojas, não é? E portanto estes são os dois que vamos agora apresentar e explorar aqui convosco. É verdade. Este aqui é a nível do Mikado, como a Vanessa disse bem, há uma outra versão, que até na maneira como se manifesta, em termos da contagem nem era do toque que eu ia dizer, mas também, mas, por exemplo, os outros são coloridos, as cores, cada cor tem um número e aqui até exige um bocadinho de uma atenção diferente, porque temos que reconhecer os símbolos, não é? Sim, porque estes têm uns tracinhos, mas eles são, em si são muito semelhantes. Sim, portanto, sim. E a forma de jogar é semelhante e, portanto, cada um tem diversas pontuações, né, diferentes pontuações e depois no final somam-se pontuações consoante as pecinhas, consoante os pauzinhos que se forem tirando, não é? Não tanto pela questão da pontuação em si, se bem que em termos de psicologia educacional pode ser muito relevante e eu uso imenso o Mikado, eu trabalho imenso com o Mikado. A questão da motricidade fina, a questão da atenção e concentração, obviamente, não é? Porque exige aqui a manutenção da atenção e da concentração e exige o uso da pinça e da motricidade fina e toda esta conjugação destes dois fatores. Portanto, é ótimo para trabalhar estas competências, mas também quando o jogo termina, não é? O facto de nós podermos ter as peças e contá-las, não é? Portanto, podemos trabalhar conceitos matemáticos, não é? Portanto, aqui podemos ir a este lado, que quando é necessário, nós para chegarmos a um fim, se o nosso objetivo final for de facto trabalhar com a criança conceitos matemáticos, entre as diversas possibilidades e jogos que possamos utilizar, este é um jogo muito interessante neste sentido, não é? Porque deixamos o objetivo principal para o fim propositadamente, porque pelo caminho estamos a criar relação, estamos a brincar, estamos a trabalhar a atenção e a concentração naquilo que estamos a fazer. E, portanto, é um jogo muito interessante de jogar com as crianças, por norma, gostam muito. Onde é que há dificuldades? E aqui a Natália vai falar sobre isto, de certeza, mas também é bom para trabalhar precisamente nesta área. Onde é que há dificuldades? Quando a capacidade de lidar com a frustração não precisa de ser trabalhada. É verdade. É aqui que às vezes nós temos que, o que é ótimo também, atenção, e pô-lo em prática precisamente para trabalhar esta questão. Mas, mais uma vez, como eu também já disse noutros vídeos, terem atenção qual é o nosso objetivo principal, não é? Porque se temos uma criança connosco que tem muita dificuldade em lidar com a frustração, eu não aconselharia, em primeiro lugar, a começar por aqui. Portanto, eu acho que há outros jogos mais simples em que isto possa ser provocado, e nós já falámos sobre isso também. E, portanto,
pode ser que é mais controlável, não é? Aqui, até porque aqui pode ser um jogo perigoso se a criança tiver alguma descompensação, algum comportamento mais desafiante. É um facto e nós temos que considerar também, não é? Mas pronto, mas nesse caso também, nessa situação também, trabalhar com a frustração e com a ansiedade que pode gerar, não é? A dificuldade de jogar pode ser muito interessante. Mas aqui eu passo a palavra à Natália, que vai explorar essa parte. Este jogo realmente obriga a quê? A nós controlarmos o nosso impulso. Obriga a que sejamos até tranquilos na forma como atuamos, porque é a diferença entre ganhar ou perder. Se eu agir com muita impulsividade, se eu agir com muita agitação, se eu não controlar o meu corpo, portanto estamos aqui a falar da gestão emocional também, não é? Através do corpo e da percepção disso. Portanto, eu tenho que ser muito cuidadoso, tenho que ser muito capaz de dizer ao meu corpo para ir devagarinho, para podermos executar a tarefa com sucesso, não é verdade? E lá está, temos falado muitas vezes aqui das questões do planeamento, mas é isto, eu preciso de analisar, eu preciso de fazer a tomada de decisão sobre qual é a peça que eu vou escolher para não perder, não é? E para não dar a vantagem ao colega. E tem que ser minucioso, não é? E tem que ser este muito planeamento minucioso. é importante porque é um jogo muito minucioso. Não é? Um jogo tem que ser muito cuidado porque é fácil perder. É fácil perder e, portanto, é um jogo em que exige muito controle motor também, muito controle psicomotor. Exatamente. E é muito bom para trabalhar esta questão também. É verdade. E há aqui uma outra coisa. Há a peça mais valiosa, neste caso é esta, ela neste jogo... O plástico acho que é o branco. É o branco, exatamente. Aqui é este que tem um risco azul. Qual é que é, muitas vezes, a ambição da criança ou do jovem? É alcançar esta. E é muito importante perceber de que forma, de quanto é que é ambicioso, porque a ambição também é um conceito importante na vida. Atenção, estamos a falar de uma ambição sem que seja com uma conotação negativa, estamos a falar no sentido de ser um motor para alcançar objetivos de vida, para avançarmos até no nosso crescimento pessoal. E isto é muito interessante porque nós percebemos se ela está a trabalhar para alcançar apenas esta peça, esquecendo-se que, apesar de ser mais valiosa, não significa uma vitória imediata, não é? Portanto, ela sim acrescenta, isto se eu estiver a falar bem das regras, mas ela sim acrescenta pontos. Se eu estiver numa desvantagem de 2 ou 3 pontinhos, ganho esta. Claro que depois, com 20 pontos, eu acabo por ganhar o jogo. Mas, de facto, é importante que a criança reconheça e pense que há todo um percurso, e a nossa vida é mesmo assim, não é? Nós temos que pensar que há todo um percurso para alcançar a nossa meta. E ter mais pontos pode significar ter realmente tido as peças-chave, portanto, os pauzinhos-chave, e não tem que ser necessariamente esta. Isto é muito interessante de se analisar, não é? Sim. E até pelo outro lado, que é uma criança que... para já há aqui uma coisa que é se ela consegue ou não perceber instruções. Isto também é muito importante. Isso aplica-se em qualquer jogo também. Exatamente. Não é? Acho que não tínhamos dito, mas é muito importante. Exatamente. Este é o primeiro passo, não é? Exatamente. É perceber se a criança está a perceber as instruções do jogo. E se realmente ela está a pensar na sua vitória, porque se por um lado às vezes temos que abrandar esta necessidade de serem sempre os vitoriosos, por outro lado também temos que promover, porque depois estamos lá, mais uma vez, a falar de questões de autoconceito, autoestima, e isto é muito interessante. E, não sei se quer acrescentar Quero acrescentar mais uma coisa em relação ao Mikado, que me lembrei, entretanto, há pouco eu falei na questão dos conceitos matemáticos, mas o Mikado é um jogo muito bom para trabalhar quando há dificuldades ao nível das perturbações específicas da aprendizagem, vulgo, dislexia, mas nomeadamente da disgrafia. Portanto, aqui, muito rapidamente e muito resumidamente, a disgrafia é por si uma dificuldade específica de aprendizagem relativamente à qualidade da grafia da criança, não é? E, portanto, há crianças que não têm qualquer dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita, atenção, mas têm muita dificuldade em passar estes fonemas para os grafemas de uma forma perceptível para toda a gente. A grafia, a qualidade da letra, assim,
isto é para colegas, portanto sabem bem, obviamente, não é? Mas a partilhar com outras pessoas Certo. poderão não ter esta informação, a qualidade da grafia está comprometida. E o MICAD é excelente para trabalhar com crianças que apresentem disgrafia, porque a exigência que tem ao nível de motricidade fina, a exigência que tem ao nível de concentração e a forma como movimentam o seu pulso, os seus dedos, a forma como têm que jogar, é excelente para melhorar a qualidade da grafia. Portanto, é um jogo que podem utilizar amplamente quando chega uma criança que aquela letra está caótica. É um jogo que podem e devem utilizar, porque de uma forma lúdica estão a melhorar estas competências na criança. Sim, eu penso sim, conseguimos ver. Realmente exige que nós estejamos, não mexas, exige que nós estejamos aqui com todo o cuidado, com toda a atenção, não é? E a atenção dos dois jogadores. É a atenção de quem está a jogar para conseguir tirar a peça, mas também ver se o outro está ou não concentrado para perceber se não é prejudicado. Desculpa, mas podes repetir como tinhas a mão? Sim. Eu estava a falar nas questões da grafia, não tinhas o pulso apoiado. Okay. E a forma como ela tem a mão, isto até é um bom exemplo, não é? Na forma como a mão se deve deslocar quando escrevemos. Aqui os nossos colegas terapeutas ocupacionais podem falar muito mais sobre esta questão, mas pronto, passando também a informação, é óbvio que ela deu agora um bom exemplo, não é? Esta coisa de apoiar o pulso e de controlar o movimento que estamos a fazer vai garantidamente auxiliar em questões de grafia. Pode deixá-la aí, mas agora passando aqui ao Mistacos, penso que é assim que se diz o nome, este jogo consiste em empilhar cadeiras. É tipo, imaginem restaurante no final do dia em que temos que arrumar as cadeiras. Pronto. E de facto tem 4 cores, e estas 4 cores são na ótica de serem até 4 jogadores. Claro que no contexto de clínico, no contexto terapêutico, provavelmente só se vai utilizar 2 cores. Não, desculpa interromper, mas para dizer, sim, em contexto clínico, sim, fará sentido utilizar 2 cores. Em contexto educacional, sim. Não, é bom para usar, eu não quero adiantar já, mas dizer, não, é ótimo, dá para usar as cores todas, porque podemos jogar o jogo, mas não seja num grupo de competências sociais. Sim, também é verdade, pronto. E de facto, vamos aqui escolher 2 cores. A ideia é cada jogador ir empilhando as cadeiras de forma a que elas não caiam. E estamos a montar, mas depois o objetivo, portanto, o final do jogo é quando conseguimos retirar. Claro que o jogo termina e perde aquele que faz com que todas as cadeiras acabem por cair. Semelhante ao Jenga, não é? Exatamente. E há uma coisa muito interessante até, porque as cadeiras não são todas iguais. Elas têm formatos diferentes, o que leva a que tenhamos que fazer a escolha, mais uma vez, a tomada de decisão, a resolução de problemas, em que tenhamos que escolher aquela que seja mais vantajosa para que o encaixe seja feito da melhor forma, para garantir que depois não há a queda da cadeira. Há aqui outras pequenas regras, como por exemplo, quando se coloca a cadeira não se pode tocar nunca na superfície, mas pronto, isto depois também é uma questão de ler as instruções. Sim, e também se adapta, não é? Sim, também se adapta ao contexto e aquilo, como todos os jogos, e nós também já reforçámos isso, também adaptamos àquilo que estamos a trabalhar, não é? E à criança que temos à frente. Exatamente. E pronto, mais uma vez, tal como o MICAD, isto permite trabalhar aqui ao nível da clínica a capacidade de controlar as emoções, nomeadamente ao nível da impulsividade, não é? Mais uma vez também conseguimos perceber qual é que é o nível de motivação para alcançar o seu fim, de que forma é que reage quando perde, de que forma é que reage quando ganha, de que forma é que dá ou não oportunidades ao outro para voltar a jogar, porque a cadeira caiu só por um bocadinho. E isto é muito interessante, porque a nível social é isto. Nós temos que nos moldar, temos que flexibilizar a forma como lidamos com as características do outro, temos também de trabalhar as questões da assertividade,
daquilo que nós achamos justo ou injusto, se sentimos que é um prejuízo ou não para nós, medir até que ponto é que isso nos causa um dano ou não. Portanto, mesmo a nível das competências socioemocionais, isto é extremamente importante. Qualquer jogo, estamos a falar deste agora, porque é no jogo, é no lúdico, é na relação com o outro que se vão trabalhando depois competências que podem ou não ser necessárias a longo prazo, até na idade adulta. Mas aqui não é tanto se são ou não, é quais são os mais relevantes consoante o contexto, de facto. E eu gosto sempre de pensar que é a criança, é hoje criança, mas ela vai ser um jovem, vai ser um adulto com relações sociais, amorosas, patronais, não é? Vai ser um líder, também percebe se é um líder ou se é de facto muito mais, se sente muito mais confortável no papel do liderado. Portanto, todas estas coisas vão sendo trabalhadas e trazidas no contexto do jogo. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E agora, estou passando aqui esta parte mais educacional, e eu acho que isto de facto eu acho isto maravilhoso, e por isso é que este projeto arrancou, não é? Como é que duas pessoas de áreas diferentes poderão olhar para as coisas, não é? E para a mesma coisa, não é? E é verdade, não é? Que automaticamente a Nathalie teve logo esta tendência. No contexto clínico temos de 1 para 1 e é um facto, espera aí, mas há outro lado. Há outro lado. E são inúmeras as vezes em que nós psicólogos educacionais, os psicólogos que... A Nathalie perdeu com ela própria. Agora distraíste-me aqui no que eu estava a dizer. Não, eu não perdi. Eu dizia que é bastante frequente que psicólogos educacionais ou psicólogos que trabalhem em ambiente escolar tenham necessidade de construir ou de utilizar programas de competências sociais. E este é um bom jogo para trabalhar isto, não é? Porque apesar de haver aqui uma disputa, não é? Portanto, há aqui uma competição entre 4 jogadores. A verdade é também que eles estão os 4 a jogar em conjunto e, portanto, não fazem parte da mesma equipa, mas poderemos pô-los a trabalhar desta forma. Sim. O Mistacos tem vantagem, à semelhança do MICAD, nestas questões de atenção e concentração. Aliás, deixa-me fazer aqui um parênteses. Há pouco tu também referias o facto da relação também ser muito lúdica. Eu acho que nós já referimos isto, mas eu acho que não é demais referir. E, efetivamente, na intervenção com crianças e jovens, o lúdico é o ponto principal, não é? Portanto, nós temos que brincar com eles. E eu vou fazer aqui um ponto, eu lembro-me daqui, eu não sei se já comentei isto em algum vídeo, mas sei que contigo já comentei, mas vou deixar novamente esta partilha. Eu lembro-me daqui há uns anos, eu ter chegado a casa e estava a falar com o meu marido de uma atividade que estava a ter de um jogo que ainda não trouxemos, mas que virá certamente, que era o dominó. E eu tinha comentado que estava a contar a episódio, eu estava a jogar dominó com o miúdo e o meu marido olha para mim e me disse assim: mas pagam-te para jogar dominó? E efetivamente, é uma questão muito importante. E efetivamente sim, não é? Porque não é o jogo por si só, por isso é que nós fazemos questão de dizer, não é o jogo seguindo as regras by the book, by livro de instruções, não é? E, portanto, seguir ao pormenor. Sim, muitas vezes faz sentido seguir as regras do jogo, isto também para perceber se a criança sabe seguir as regras que estão definidas pelo jogo, isto também é importante, não é? Assim como isto projetando para depois outras áreas da vida, não é? Se sabe cumprir as regras de convivência social, e, portanto, isto também é importante neste sentido. Por exemplo, ler livros de instruções também é interessante para treinar a leitura e a escrita, obviamente, não é? Portanto, também vamos buscar outro lado, mas muitas vezes as regras ou a forma de jogar pode ser adequada e adaptada àquilo que nós estamos a trabalhar e às competências que são importantes ao nosso principal objetivo de intervenção. Mas, sem dúvida, com crianças e jovens, eu acho que a discussão não tem muito por onde se fugir, não é? Quer dizer, é importante que seja lúdico, que seja através do jogo, da brincadeira, desta interação muito próxima, não é? De ir muitas vezes para o chão com eles, não é? Acho que é muito importante. Eu acho que temos que ouvir muito o nosso instinto durante o acompanhamento, porque, de facto, há, claro, coisas by the book e é muito importante, sem dúvida, sabermos a teoria, principalmente numa fase inicial da carreira, e não é só, é principalmente, está bem? Porque temos que estar sempre a atualizar, claro. Mas é muito importante estarmos atentos ao que é que a teoria diz, que é para depois podermos adaptar, utilizar, modificar durante a prática. E há aqui uma coisa que eu queria acrescentar. Nós rimos quando isto caiu, não é? E às vezes há crianças que nos chegam com um semblante muito, muito triste, não é? E que às vezes até é muito difícil de arrancar aqui uma emoção positiva, porque também às vezes focamos-nos muito nas emoções menos positivas,
mas de facto às vezes temos é que puxar o outro lado, e isto é uma oportunidade, é rir com isto, e rir é uma cura enorme, não é? E é de facto uma ferramenta espetacular, e isto também é importante. Sem dúvida, sem dúvida. Acrescentando, eu não tenho muito mais a acrescentar sobre este jogo, até porque já disse em termos de trabalho, de competências, não é muito diferente do Mikado. Também tem muitas semelhanças ao Jenga que nós já apresentámos num dos nossos episódios, que eu já não sei qual foi, mas o meu primeiro, mas vão ver a listagem. Não, foi o segundo. Foi o segundo. O primeiro é o Uno. Pois é, o primeiro é o Uno, é verdade. Mas é ver a listagem dos nossos vídeos e, portanto, lá estará certamente. E, portanto, em termos de competências de trabalho também são muito semelhantes, mas é também uma forma de diversificar, não é? E de jogar também de forma diferente. Falaste uma palavra tão importante, a diversificação. No contexto, eu já trabalhei em contextos em que o material era aquele e era aquilo que tínhamos. E muitas vezes eu trazia de fora porque eu achava que precisava de acrescentar qualquer coisa. E os colegas sabem, desculpem interromper, mas os colegas sabem, porque vai lá ver os porta-bagagens dos carros deles. Exatamente. Mas de facto é muito importante termos nós também temos que ser seletivos, mas é importante termos vários materiais para podermos, consoante a criança, consoante o jovem, podermos até lembrar-nos e ir buscar aquele material. Eu, por exemplo, aqui no meu espaço, uma das coisas que eu faço é não ter também tudo demasiado à vista, porque eu acho que às vezes é importante que, para já, despertar a curiosidade deles e fazê-los procurar, não é? Está tudo à mão, portanto eles têm acesso a tudo, mas não está imediatamente, até porque às vezes isto dispersa o foco. Mas é importante também termos aqui algumas coisas na manga em que vamos buscar a novidade, trazer alguma novidade para a sessão, faz com que também sejamos capazes de nos aperceber de algumas mudanças que acontecem. Pronto. Para mim isto é importante e também temos de ter algum cuidado porque já me aconteceu dizer-me está ali, o que é que tens de novo hoje? E eu aí apercebi-me que de facto se calhar estava a haver não digo um exagero, mas um aumento da frequência de coisas que iam surgir. Sabes que às vezes diversificar e usar materiais diferentes pode não ser necessariamente usar os materiais diferentes em si, mas usar os mesmos materiais de forma diferente. Sim, sem dúvida. E, portanto, diversificar nesta ótica, não é? Porque é óbvio que também causamos aqui alguma habituação e também está a ser o mesmo, mas diversificar neste sentido de o mesmo material poder ser utilizado de forma diferente. Lá está, não ser necessário usar obrigatoriamente as regras. O Uno é um bom exemplo, não me quero alongar no Uno, temos já um episódio sobre isto, mas há várias formas de jogar, não é? Há várias regras que podem ser adaptadas. E este também, certamente, e a verdade é que nós podemos inventar as nossas próprias regras até conforme aquilo que queremos pôr a funcionar. Eu vou dar um exemplo. Imaginem que nós queremos trabalhar a lateralidade. Nunca falo na lateralidade e é algo que eu trabalho tantas vezes, caramba. Pois é. E agora lembrei-me com isto. E dá para o Mikado, isto, okay? Dá para o Mikado e dá para o Mistacos também. Vamos imaginar. Basta dar a instrução, não é? Olha, a mão que vais usar agora é a mão esquerda ou é a mão direita. Tens que tirar uma cadeira do lado esquerdo ou do lado direito. E, portanto, o facto de nós orientarmos a instrução que estamos a dar, estamos a trabalhar áreas diferentes. E agora lembrando da lateralidade, e trabalho tantas vezes e... Sim. E uma coisa, às vezes, que os meus meninos fazem é, enquanto estamos a conversar, e isto tem o seu significado também, a nível da forma como estão a gerir o momento, estamos a conversar e eles estão simplesmente a organizar as cadeiras, seja por cores, seja por tipos de cadeira, porque depois, como eu disse, elas são diferentes, portanto, há aqui também outras questões que podemos ir observando, ir lendo nas entrelinhas enquanto estamos a utilizar. E mesmo que eles não façam, esta é outra forma de fazer, outra forma de utilizar este material, é precisamente junta as azuis todas, junta as vermelhas todas, junta as cadeiras todas iguais, por exemplo, estas são assim, certo? Porque elas têm formatos diferentes, estão a ver? Sim.
elas têm formatos diferentes, não é? E, portanto, reparem, Sim. esta azul e esta vermelha são iguais aqui, mas são de cores diferentes. E, portanto, dá para usarmos esta ao nível da categorização. Sim, ao nível da categorização, precisamente. E, portanto, lá está, é uma forma de pegar o material e de o reinventar também e de o organizar também. Não é? Há muitas formas de utilizar. Estas são apenas algumas, portanto, nós esperamos sempre que também nos deem sugestões, não é? E que também sugiram, também escrevam nos comentários, que nos questionem. Portanto, este é sempre o nosso objetivo. Podem sempre também ver no nosso, portanto, aqui no vídeo, na descrição, o e-mail do Coisas para Miúdos. Este e-mail está disponível para que possam também enviar sugestões, fazer perguntas, o que quer que seja, ok? Estamos também disponíveis para a intervisão, que achamos já presta a arrancar e que não é que achemos, nós sabemos que é extremamente importante e é até um dos requisitos ao nível das competências que o psicólogo deve ter, não é? Mesmo até para o caso de serem psicólogos mais júnior, é um dos requisitos pedidos para depois obterem a categorização de membro efetivo, mas também para quando se quer fazer as especialidades nas diferentes especialidades, sobre a redundância, que a ordem depois permite-nos aceder. Exatamente, obrigada. Pronto, portanto, se precisarem... Mesmo para a prática, sim, não é? Sim, sem dúvida. E eu acho que é uma opinião geral de todos os colegas que tenham consciência de facto do que estão a fazer e a intervir enquanto psicólogos. Não é? É essencial nós discutirmos casos, é essencial conversarmos uns com os outros e apresentarmos as coisas, não é? E a vantagem, este programa de intervisão também é criado precisamente por nós termos visões diferentes, não é? Não tanto visões, porque a visão é a mesma, mas abordagens diferentes. E, portanto, é bom neste sentido. Conhecimentos diferentes, não é? Porque há pormenores que eu vou automaticamente ver que a Nathalie não vai e ao contrário acontece, e, portanto, isto com um grupo de colegas mais acontecerá e é enriquecedor para a nossa prática e quem beneficia disto são os nossos clientes. É verdade. Contamos convosco para assistirem quer aos anteriores, quer aos próximos episódios. Partilhem, ponham like, visitem as nossas páginas sociais. Sim. E acho que é isto. Não é? Pronto. Obrigada. Até a próxima.